dar início agora ao nosso módulo que é Introdução às Funções. A gente viu já no início do curso algumas funções que são mais introdutórias, que a gente viu lá a função soma, que faz o somatório de vários caracteres de um intervalo de valores. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre as funções. A gente vai trabalhar nesse módulo aqui as funções condicionais e uma formatação condicional. Várias pessoas, quando começam o nosso curso, quando a gente começa a falar de função condicional, já perguntam, e como é que eu faço para fazer aparecer um texto em azul? Por exemplo, se eu fui aprovado, o texto apareceu em azul. Se eu fui reprovado, o texto apareceu em vermelho. Como que eu faço para fazer esse tipo de jogada no Excel de forma automática? Então a gente vai começar a aprender isso aqui. A gente vai ter dois cenários, dois momentos aqui nesse módulo. A gente vai aprender as funções condicionais e depois a formatação condicional, que confere as cores a alguns textos de funções lógicas, ícones, barras diferentes. Então a gente vai ver isso aí nesse módulo. Então, nosso primeiro caso aqui, a gente vai começar com a função principal, que é a função se. Então, olha só, a gente tem aqui um exemplo de mini-mercados. A rede de mini-mercados chama Mini-mercados Vende Mais. E a gente tem aqui quais são as cidades que estão presentes nesses mini-mercados. A gente tem quais são os setores e o faturamento respectivo de cada setor em cada cidade. Então, a gente tem aqui alimentos, bebidas, limpeza, escolar e tem o faturamento total. Beleza. Dado que a nossa meta anual de faturamento da rede seja 900 mil, a gente vai ter que comparar faturamento de cada loja para saber, e aí, bateu uma meta ou não bateu uma meta? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Comparar o nosso faturamento total anual de cada cidade com os 900 mil. Se o valor for igual ou superior, a gente bateu a meta. Se for inferior, a gente não bateu a meta. Então, a gente vai ter que criar aqui uma função se, bem simples. Então, vou colocar aqui, igual se. E aí, a função se ela trabalha com três variáveis. A primeira variável é o quê? É o meu teste lógico, ou seja, qual o teste que eu vou realizar. Se esse teste for verdadeiro, ele vai retornar um valor se verdadeiro. Agora, se esse teste for falso, ele vai retornar um valor se falso. Então, eu tenho um teste e duas respostas. Primeira coisa, quando a gente for inserir alguma função, as variáveis que tiver entre colchetes são variáveis facultativas. Então, a gente tem aqui, olha, o teste lógico e valor se verdadeiro e valor se falso, eles estão dentro do colchete. Significa o quê? São facultativos, eu não preciso de inserir obrigatoriamente esses valores. Se eu não colocar nada, vai aparecer verdadeiro, caso for verdadeiro, ou falso, caso seja falso. Então, a gente vai trabalhar aqui com o teste lógico e o valor se verdadeiro vai ser batemos a meta e o valor se falso vai ser não batemos a meta. Então, função se, qual que é o meu teste lógico? Eu vou testar se a célula G6, ou seja, meu faturamento na cidade de São Paulo, é maior ou igual à minha meta total, que é a célula H6. Se isso for verdade, eu quero que apareça batemos a meta. Toda vez que você for digitar algum texto dentro de uma fórmula ou uma função, você tem que colocar entre aspas. Então, vou colocar aqui aspas e eu coloco aqui, batemos a meta. Agora, se for um valor inferior, ou seja, o caso negativo desse teste lógico, eu vou colocar não batemos a meta. Então, vou colocar aqui aspas de novo, não batemos a meta. E aí eu venho aqui e fecho parêntese. Então, eu tenho o meu teste lógico, batemos o valor se verdadeiro, batemos a meta, e o valor se falso, não batemos a meta. Então, vou apertar Enter aqui. Então, para o primeiro caso, a gente tem aqui 1.300.000 e a meta é 900 mil, ou seja, batemos a meta. Agora, é só fazer o auto-preenchimento para saber quais são as cidades que eu bati a meta e quais são as cidades que eu não bati a meta. Então, esse aqui foi um exemplo bem simples mesmo, utilizando a função se, com um teste lógico e duas respostas. Nos próximos exercícios, a gente vai trabalhar com mais de um teste lógico e mais de uma resposta, mais de duas respostas.